Boa noite, protagonistas. Vou iniciar a nossa aula de hoje. Nós tivemos uma instabilidade de internet e essa aula era para ter sido gravada mais cedo, mas então nós vamos dividir em parte um e parte 2, tá? Qual que é o tema da nossa live de hoje, né? Da nossa aula de hoje, nosso encontro de hoje? É como fazer um conteúdo relevante e atrativo e converter em vendas nas redes sociais. Então, hoje é um material que é focado para empreendedoras, para quem quer fazer renda extra, para quem quer mostrar o seu trabalho nas redes sociais. E o que que a gente vai aprender aqui nessa aula? Quem é meu cliente ideal, como escrever meu roteiro de vídeos e como vender mais, não, como vender para o meu cliente nas redes sociais. Ou vender mais, né? Tem gente que às vezes já está no Instagram, já está, no WhatsApp, mas não está convertendo em vendas. E a conversão em vendas, ela é muito importante. E por que vender na internet também, né? Vocês viram que eu coloquei que em 2024 o Instagram possui mais de 2,3 bilhões de usuários ativos, mensais em todo o mundo, consolidando-se como uma das maiores plataformas de mídia social. Então, a gente pensando no Instagram, que é uma das plataformas que eu gosto muito e que eu indico vocês estarem utilizando, nós vamos trabalhar no Instagram, mas em algo que pode ser utilizado em outras plataformas também, tá? Então, essa primeira parte aqui, que a gente vai ajustar muito bem, que a gente precisa ter clareza sobre isso, é quem é meu cliente ideal. Então, sobre essa parte do cliente ideal, nós vamos trabalhar algumas, alguns modelos, né? Algum modelo, na verdade, que eu montei para que a gente tenha clareza sobre o nosso cliente ideal. Então, o que que a gente tem uma certa dificuldade, né? Eu já vivenciei isso durante muito tempo, gravei vídeo para todo mundo, e quando a gente quer abranger todo mundo, a gente acaba não abrangendo ninguém. Quem fala para todo mundo não fala para ninguém. E é aquela máxima, né? Que pessoas se conectam com pessoas. Então, a gente tem que pensar que é necessário haver essa conexão com pessoas, com outras pessoas. E nesse caso é o nosso seguidor, e nesse caso é o nosso cliente. Então, às vezes você faz conteúdo e que não tem relevância nenhuma. E por que que o conteúdo tem que ser relevante e atrativo? Porque se você pegar um tanto de foto, né? Vou lá, faço vendo semijoias, pego um tanto de foto e faço vídeo com essas fotos, pode ser que vai converter, mas é uma chance pequena de conversão. Se eu faço, né, montando um look de como aquele acessório é importante no meu dia a dia, seja para o trabalho, seja para que eu saia à noite, né, com meu marido, com meu namorado, enfim, já tem uma entrega, uma atração completamente diferente. Então, vocês veem que eu falo muito de consultoria de imagem, eu tenho os conteúdos mais sólidos, que tem mais embasamento teórico realmente, mas eu faço um arrume-se comigo, eu faço um atendimento de uma cliente, porque precisa ter algo mais atrativo e descontraído também, porque senão a cliente acaba que vai ficar somente naquela coisa que é muito maçante, e a gente não quer, porque o Instagram, principalmente, é uma rede social de relacionamento. Então, a gente realiza vendas, mas o objetivo principal não é vender, né? Então, a venda ela tem que vir inserida como se fosse um segundo plano. Então, eu preciso gerar valor para o meu cliente. E a gente precisa ter clareza, então, de quem é esse cliente. E é por isso que a gente vai ter o nosso cliente ideal. O nosso cliente ideal vai ser a nossa persona. É, e a gente tem várias formas de falar para esse cliente, tá? Porém, a gente tem que falar especificamente para esse cliente. A dificuldade é que, vamos supor, eu vou falar para uma gestante. É diferente de falar para uma mulher que já ganhou bebê. É diferente de falar com uma mulher que está tentando engravidar. Então, às vezes, os assuntos podem estar próximos, mas ainda que eu fale de criança, a criança de 1 ano tem uma demanda, a de 2 tem uma demanda, a de 10 tem uma demanda, ainda é criança. Então, são assuntos completamente diferentes. Então, eu preciso ter clareza sobre o meu cliente ideal. E essa clareza eu vou fazer montando o meu cliente ideal. Mas como assim, né? Eu tô precisando de dinheiro, eu preciso atender o cliente que vier. Mas você, automaticamente, quando monta um conteúdo e faz isso com clareza,
você vai selecionar o seu cliente ideal. E o seu cliente vai ter muito mais chance de, né, o seu seguidor lá no Instagram, você vai ter muito mais chance de converter esse seguidor em cliente e mais clientes, inclusive, do que somente ficar postando conteúdo na rede social sem relevância. E para você, né, que ainda não postou, não posta, ou que posta uns conteúdos que não tem roteiro nenhum, nós vamos trabalhar tudo isso nessa aula, né, que vai ser dividida em 2 momentos, e que eu vou falar para vocês de aplicativo, vou falar para vocês de fazer o passo a passo, vou falar para vocês desse cliente ideal e vou falar para vocês sobre roteiros também, que é algo que a gente vai trabalhar aqui, tá? Então, você precisa criar um relacionamento mais profundo com a sua audiência. Você precisa criar autoridade. E essa autoridade você vai criar tanto criando conteúdos com relevância, né, um roteiro bem elaborado, falando sobre o seu trabalho, né, de uma forma assim, mais teórica. E ao mesmo tempo você pode trazer uns memes dentro da área, você pode trazer algo que vai ser que vai realmente trazer o seu público, né? Porque se a gente ficar só em conteúdo muito maçante, às vezes a gente não traz o público. Então, vamos começar aqui com o seu cliente ideal. O seu cliente ideal, vocês vão pegar papel e caneta para anotar quem vai ser esse cliente, tá? Então, tem que anotar quem vai ser esse cliente. Então, esse cliente, ele tem, você pode até criar um nome fictício para ele, vai ter uma idade, como eu falei, né? Falar para uma mãe de uma criança de 2 anos é falar para uma mãe diferente de falar para uma mãe de uma criança de 10 anos. Então, as demandas são outras. Você vai colocar a profissão, porque às vezes você vai falar para alguma profissional específica, às vezes você não vai falar. Então, às vezes a profissão vai influenciar ou não. Vocês vão colocar a média salarial dessa pessoa. Vocês vão colocar o sexo, se é homem, se é mulher, né? Porque faz diferença sobre para quem eu desejo falar, um conteúdo que às vezes é só para mulher, um conteúdo que às vezes é só para homem. Se for um barbeiro, por exemplo, ele vai vender só para homem e às vezes para homem que tem barba, né? Às vezes vai falar, por exemplo, de um designer de barba. Ele vai falar só para homens e para homens que têm barba, porque não faz sentido falar com um homem que não tem barba, que não usa barba, montar aquele conteúdo, por exemplo. Então, precisa ser um conteúdo específico. Religião é importante. Eu, por exemplo, hoje falo para as mulheres que são cristãs. Não importa se é católica ou se é protestante, eu gosto de falar de Deus, eu gosto de mostrar, né? Esses dias teve uma festa da igreja, eu postei nas minhas redes sociais, inclusive teve muita interação. Quem não gostou simplesmente vai pular, mas teve muita interação. Então, é importante que a gente coloque isso também nas nossas no nosso cliente ideal. Que mais que vocês vão colocar? Pode colocar localização, pode colocar algo bem específico também para esse cliente. Por quê? Esse cliente, né? Às vezes você quer falar, você tem um salão de beleza, você não quer falar para um cliente de outra cidade. Você quer falar só para um cliente que é da sua cidade, às vezes só da sua região. Porque às vezes não faz sentido você ser de Lagoa Santa e querer falar para um cliente lá de Curvelo, que é uma cidade completamente diferente. Então, tudo isso a gente vai trabalhar nessa nossa aula. Então, esse cliente ideal, nós vamos pensar o que que a gente vai falar para ele, tá? Então, falando da idade, falando da profissão, por mais que às vezes vocês achem que isso não tem importância, mas isso é ter clareza. E até o produto, o preço que eu vou colocar no produto que eu vou vender, dependendo da média salarial, a pessoa não vai poder investir. Então, eu tenho que ter noção disso também, tá? O que mais que a gente vai falar aí sobre o nosso cliente? Nós vamos, se possível, ter até noção do horário que a gente vai fazer essas postagens. Por quê? Se eu falo para uma dona de casa, qual horário que é melhor que ela vai estar vendo as redes sociais? Se eu falo para uma pessoa CLT, ela trabalha de segunda a sexta, no horário comercial, qual horário que é bom para eu fazer uma live, para eu postar um conteúdo? Não, eu falo para uma empreendedora, falo para uma dona de salão de beleza, elas trabalham até sábado. Então, qual o dia que é mais interessante? É melhor marcar uma live no domingo, marcar uma live na segunda?
que ela vai, às vezes é um dia que ela não trabalha. Então, pensar no seu cliente ideal é ter muita clareza do que você vai falar. E aí, você vai falar também assuntos pontuais, né? O que que eu vou falar para esse cliente? Como eu vou falar para esse cliente? E não se preocupem, gente, se você estiver perdendo seguidor. Não se preocupem, se o seu engajamento cair, porque nesse primeiro momento, como você está selecionando, às vezes quem está te seguindo não vai se identificar, mas não tem problema, porque é melhor você ter menos seguidores, um engajamento menor com aquelas pessoas que realmente estão, querendo saber sobre o seu produto, do que você querer falar para todo mundo e também não vender nada, não fazer conversão nenhuma. E ter nicho, né? O nicho e subnicho é algo que é muito importante. Além desse cliente ideal, a gente ter nicho e subnicho. Se eu vendo semijoias, são semijoias minimalistas? Ou são semijoias feitas, são acessórios, né? Vamos colocar acessórios. São minimalistas? São acessórios maiores? São acessórios feitos à mão? Qual que é esse tipo de acessório? Eu vendo bolsa? Eu vendo semijoia? Não, eu vendo chapéu? Qual que é o chapéu? Eu acompanho uma página, foi até através do meu marido, que é uma página de acessórios para festas de rodeio, essa coisa assim. Eu falava, gente, será que isso vende mesmo, né? E é uma loja que, por ser completamente nichada, é até subnichada, ela vende muito. Ela vende muito, porque ela tem aquele produto que é assim, muito específico para aquele público. Então, se ela vende o chapéu, ela tem a marca. Aí eu olhei e falei assim: nossa, que chapéu caro, né? Para mim que não entendo nada de chapéu. Mas quem entende de chapéu vai achar que vale o investimento. Quem entende de bota, de botina, vai achar que vale o investimento. Então, ele não está falando para mim que tô lá porque vi meu marido ou porque achei legal. Ele tem, essa loja ela tem um público específico. Tanto que ela não vende somente na cidade, né? Mas ela tem um e-commerce, né, um site que vende para o Brasil inteiro, porque tem essa demanda. Então, às vezes a gente acha que nichar e subnichar e ter a persona é algo ruim, quando na verdade não é. Porque quanto mais a gente fala para o público que quer nos ouvir, melhor fica. E isso a gente vai ter mais clareza ainda à medida que a gente for postando, que às vezes um conteúdo é melhor que o outro, um conteúdo é mais interessante. Por mais que também, né, a gente não possa fazer só às vezes um determinado tipo de conteúdo, eu mesmo gosto de falar um pouco da parte teórica e também da parte prática, a gente vai ver o que engaja mais, o que converte mais, e a gente só consegue fazer isso, a gente testando, a gente só consegue fazer isso postando. Porque enquanto eu não postar, eu não consigo saber, né? Para quem ainda não produz conteúdo, além de ter essa clareza toda sobre o cliente ideal, é até melhor quando você começa certo, né? Por mais que às vezes você vai errar no início, vai testar e saber, entender o que que vai ser bom, vocês vão ter, já vão começar com muita clareza. Eu sofri muito, penei muito aí para ter clareza de onde eu estou hoje. Então, para saber que um arrume-se comigo converte mais, eu tive que postar, né? Eu tive que ver que realmente funciona. E hoje na minha página, às vezes, né, eu fiz um vídeo ontem, aí postei, já tem mais de 1.000 visualizações de forma orgânica. O que que é forma orgânica? Eu postei e as pessoas foram curtindo, eu não precisei pagar o Instagram. Para mim é algo que vale muito a pena e que me traz um reconhecimento. Eu fico muito satisfeita. Porque antes, para ter 1.000 visualizações, não eram dias, eram meses eu repostando aquilo. E em menos de 24 horas, eu tive 1.000 visualizações. Então, para mim, é um reconhecimento muito grande. A gente passa realmente a ser autoridade sobre o assunto. E ter roteiro, né? Entender sobre o que o meu cliente vai falar é muito importante. Então, além de saber o nicho, subnicho e persona, que é o cliente ideal, vocês vão fazer isso com calma, né? Vocês vão sentar e analisar para quem eu quero vender. Não, eu quero vender acessórios para mulheres cristãs. Eu quero vender acessórios para empreendedoras. Então, eu vou falar a linguagem daquela pessoa. Eu vou pegar as dores e os desejos daquela pessoa. Então, vocês vão escrever aí, além de toda essa análise da persona, que vocês vão anotar mesmo, vocês vão escrever 5 dores
que é 5 dificuldades aí e 5 vontades, desejos da sua cliente. Então, quais são as dores dela? Tenho dificuldade de combinar acessórios. Não acho um chapéu, né? Falei de chapéu, não acho um chapéu que caiba na minha cabeça. Pode ser uma dor de uma cliente. Desejo, quero ficar bonita para o rodeio de Pedro Leopoldo. Quero ficar bonita para a festa do interior. Se for um acessório, quero passar um posicionamento nas minhas redes sociais através desse acessório. Esse acessório vai me ajudar nisso. Então, você vai criar. Além disso, à medida que você tiver seu nicho, né, que é a sua área, nicho vai ser sua área de atuação. Por exemplo, a gente pode pegar um nicho artesanato, o subnicho bolsas em crochê. Para quem que eu vou vender essa bolsa? Eu vou fazer uma bolsa colorida, bem divertida, para uma cliente de estilo criativo, né, que gosta de cor, que gosta de flor, que gosta de coisa muito grande, volumosa, ou eu vou fazer um produto mais minimalista. Eu vou fazer uma bolsa em crochê, mas para aquela cliente que gosta de alça em madeira, que é uma cliente mais elegante, mais chique. Porque a proposta, ainda que eu faça bolsa de crochê, a proposta é completamente diferente para as duas clientes. Eu posso até fazer para as duas, mas a minha conversão provavelmente vai ser baixa. O ideal é que eu faça para uma cliente, fale para essa cliente. Porque a cliente que busca elegância na alça de madeira não é a cliente que busca uma bolsa colorida. Então, se eu faço só bolsa colorida, eu tenho muito mais chance de vender e atrair aquele determinado público do que fazer tudo para todo mundo. E o que que é interessante também? Às vezes a mulher elegante ela vai se identificar com a bolsa criativa, ela vai para a praia, ela vai, sei lá, precisa de quer uma coisa mais colorida, né, para um clube, quer uma bolsa maior e floral e colorida. Mas eu tô falando mais para mulher daquele estilo. E provavelmente eu não vou conseguir vender uma bolsa de alça de madeira bem elegante para uma mulher de estilo criativo. Só mesmo se ela se apaixonar por aquele produto. Então, é interessante que a gente tenha esse tipo de percepção, porque quem fala para todo mundo não fala para ninguém, tá? O que mais que a gente vai trabalhar aí é, em relação à nossa marca pessoal? Então, a primeira coisa, gente, é começar a fazer vídeo e postar, tá? Tem que fazer vídeo e postar. Técnicas para a gente ter um pouco de mais facilidade. Fazer um roteiro. O que que vai ter nesse roteiro? Início, meio e fim. Como que eu monto esse roteiro? Primeiro com essas dores e desejos. Posso fazer uma caixinha de pergunta no meu Instagram e ter essas dores e desejos que eu vou conseguir, através do meu próprio cliente, fazer as postagens. Posso ir no Google e ver o que as pessoas mais procuram, mais pesquisam dentro daquele cliente ideal que eu tenho. Então, se eu falo sobre maquiagem, a cliente tem dificuldade. Como ter uma pele mais duradoura? Como fazer uma maquiagem para o dia a dia? E vamos pegar um tópico, como fazer uma pele mais duradoura. Eu posso falar dos produtos, eu posso falar da técnica, eu posso falar do skincare que ela precisa fazer para ter uma pele boa, para ter uma pele mais duradoura quando ela fizer a maquiagem. Então, eu posso abranger vários aspectos dentro da maquiagem duradoura. Se é uma pele blindada, né, que o povo, a gente trabalha muito também, né, uma pele bem resistente que eu posso esfregar e tal, qual produto que eu vou usar? Eu posso fazer um vídeo de 1 minuto e meio de cada produto. Vamos falar de acessórios, né? Quem vende semijoias. Eu posso fazer um vídeo de 1 minuto e meio falando, comparando brinco, combinando brinco com colar, combinando look total com o brinco e o colar, ou só com brinco, para determinado posicionamento, qual brinco que eu vou usar. Então, tudo isso é possível fazer quando a gente pensa em gravar vídeos para o cliente ideal e ter vídeo atrativo. E quem tem dificuldade também, né? Além de fazer esse roteiro, vai treinar esse roteiro, vai treinar o que vai falar, e vai também, pode fazer vídeo espontâneo, igual a gente está fazendo aqui, e falar de forma espontânea para ter esse vídeo gravado. Também é algo interessante. O que mais que essa pessoa pode fazer? Treinar na frente do espelho.
E no mais, gente, nós somos mulheres adultas e nós precisamos ter autorresponsabilidade. Então, realmente não se preocupar com que opinião do outro, o que que o outro vai pensar e fazer a nossa parte, porque senão a gente não sai, do lugar, né? A gente fica sempre esperando, sempre preocupada com o que com o que os outros vão pensar e a gente não está ganhando dinheiro, que é algo que a gente quer também, que é também, né, uma forma de reconhecimento do que a gente faz, né? O financeiro, ele influencia diretamente. E nos estimula também a manter, né? A manter, a criar, a fazer o que a gente precisa. O que mais que eu falo sobre a gravação de vídeo? Tirar um dia para gravar vídeo. Então, você vai se arrumar, fazer uma maquiagem básica, né? Ó, eu tô com uma maquiagem básica hoje, ó. Base, um pouquinho de contorno, batom. Não é nada elaboradíssimo, mas é uma maquiagem apresentável. Coloquei acessório e tal, combinando aqui e pronto. E vou vir e vou ter um ring light. Então, esse acessório, ele é muito importante. Ó, sem a luz, olha como é que fica escura a minha imagem. Com a luz, aqui eu tô fazendo do celular, do computador, tá? Do celular, a mesma coisa. Olha como que fica muito mais nítido. Então, um ring light é um instrumento que a gente usa e que faz muita diferença. Isabela, não tem como investir no ring light agora. Não tem como investir no celular agora. Faça com o que você tem. Usa seu celular, limpa a tela, tá? Tem que limpar aqui na hora de filmar para aparecer bonitinho a imagem, né? Uma imagem mais nítida. Faça com a luz do dia. O ideal é fazer antes do meio-dia, porque o sol a pino também, ele dá muita sombra. Então é bom fazer de preferência de manhã ou depois das 15, mais ou menos, que está iluminado, mas é, a luz é melhor por causa do posicionamento do sol mesmo. Então, tudo isso influencia. Mas faça a luz do dia. Pode investir no microfone? Invista. Eu investi no microfone, foi muito bom. Mas se não tem, procura um momento mais silencioso. Acorda às 5 da manhã, dorme mais tarde, que é o momento que vai ter de mais silêncio aí para você gravar seus vídeos. Mas, gente, é autorresponsabilidade, é boa vontade, é vontade de querer mudar, de querer fazer diferente. Porque realmente, se a gente não faz, nós vamos continuar como estamos, estagnados. Se você não faz, você vai continuar estagnada. E eu não posso fazer por vocês. Eu posso dar as dicas, orientar, mas para que o que você faz tenha efeito, eu preciso que realmente você faça. E eu vou mostrar aqui para vocês minhas redes sociais, tá? Ó, então tem como fazer capa para o vídeo, tem como a gente fazer no próprio Instagram, tem como a gente fazer no Canva e depois mudar a capa. Eu tô fazendo uma sequência, tem 9 dias que eu tô postando direto. Então comecei aqui, ó, comecei aqui, consultoria, fiz um vídeo de uma cliente, postei um dia de atendimento, postei, não, esse aqui. Postei uma base, testando uma base, postei um vídeo falando assim de uma forma bem bate-papo mesmo, falando sobre a imagem pessoal. Esse aqui eu fiz testando o que eu uso todos os dias, que eu usei hoje, inclusive, que é como contornar os lábios para ficar um lábio bem bonito, né? Usando o lápis e o batom, que tá muito em alta também. Domingo, eu postei uma imersão que eu fui, junto com a minha amiga Gi, então a gente foi na imersão. Como eu trabalho essa questão da imersão e como é bom mostrar como a gente está investindo também em conhecimento, eu postei. Aqui eu postei um Arrume-se Comigo. E aqui eu postei um vídeo, foi hoje esse, deixa eu ver quantas visualizações que teve. Já tivemos 77. O outro performou super bem. O de ontem, eu tive 1.192 visualizações em 24 horas. Esse, aí eu postei, deixa eu ver, tem quanto tempo? Ah, deve ter 1 hora.
Aí tem 77 visualizações. Gente, mas 77 visualizações, tem gente que acha pouco. Se eu converter isso aqui tudo em consultoria de imagem, né? 77 visualizações. Geralmente a gente converte uns 10%. Uns 5, vamos colocar, a gente converte 1%. Então, vamos supor que eu tenha convertido é, 7 pessoas, né? Então, 7 vezes R$ 350, que é a minha consultoria, já seria R$ 2.450. Então, vamos supor, você tem uma peça aí de R$ 50. Você teve 7 visualizações, vezes 7 já dá R$ 350. Então, às vezes a pessoa esquece que ela não precisa de tantos números. Não é só números. Nós precisamos converter seguidores em clientes. E se chegar de forma orgânica, melhor ainda, porque você não está investindo em nada. O ideal é que a gente faça tráfego pago, né? Porque quando a gente paga para o Instagram, a gente vai ter uma conversão melhor. Lógico que tem que investir num vídeo que já está tendo uma boa performance. Mas a chance de conversão é muito maior. Se for nesses 1.192, então, melhor ainda. É um vídeo que, muito provavelmente, seria um vídeo que eu iria investir para o Instagram rodar para mim. Que é um vídeo que teve uma boa performance e provavelmente traria seguidores, que traz clientes também. Mas é importante a gente pensar nisso, tá? Então, olha só. Aí eu tenho essas três aqui, essas três imagens que eu deixo fixas. Então, a gente pode fixar um vídeo e tal, e eu gosto de colocar esses aqui. E fora isso, tem vários vídeos, lives, que eu também fiz, né, por causa da imersão protagonista. E o ideal mesmo é a gente postar vídeo todos os dias. Mas eu sei, gente, que não é fácil. Então, dia sim, dia não, principalmente para quem está começando agora, dia sim, dia não, ou no mínimo 2 vezes por semana. Mas não é interessante postar, tipo, terça e quarta. Se você vai postar 2 vezes na semana, é bom você colocar, tipo, segunda e sexta, segunda e sábado, ou terça e quinta, terça e sábado. Não ser 2 dias seguidos, senão você fica muito mais dias sem postar. E, apesar de ter uma boa conversão só no Reels, o ideal é você postar nos stories, o ideal é você fazer lives de vez em quando, mesmo que fiquem gravadas ou não, de preferência, eu gosto de deixar gravado. Então, é interessante a gente pensar nisso também, tá? Então, muitas vezes, as pessoas elas não têm esse conhecimento e não têm essa vontade de deixar tudo gravado. Mas, gente, você fazer vídeo e converter igual eu fiz aqui, né? Lógico que eu já tenho um posicionamento, eu já estou no Instagram há um tempo, eu posto praticamente todos os dias, mas um vídeo que tem 1.000 visualizações, para quem vende serviço é bom, mas para quem vende produto, então, que às vezes a pessoa já converte em compra, já está procurando um acessório, já está procurando uma bolsa, essa conversão é muito mais rápida. Inclusive, na Isabela Carolina, eu tinha uma conversão muito rápida, porque por mais que eu não tivesse essa clareza lá na época que eu comecei, eu postava, a cliente gostava, ela gostou, ela quer comprar. Então, eu mandava entregar de Uber, eu já fiz entrega para clientes que eu nunca vi, nem conheço, nem sei quem são, de outra cidade. Então, é interessante até o seu alcance, né? Onde você consegue chegar. E quando a gente faz tráfego pago, que é pagar o Instagram para rodar a nossa propaganda, fazer a nossa propaganda, vender o nosso vídeo, mostrar o nosso vídeo, a gente tem uma probabilidade ainda maior de, de converter em vendas, né? Seja em produto ou em serviço. E a gente pode colocar, por exemplo, né? Eu atuo no bairro Justinópolis, em Ribeirão das Neves. Então, eu vou pagar o Instagram para rodar a minha propaganda, meu patrocinado na área que eu atuo, que é Justinópolis e Ribeirão das Neves. Então, eu vou ter mais chances de ter clientes próximos. Porque não justifica eu rodar um patrocinado lá para o Barreiro, que às vezes a pessoa vai falar, não, Justinópolis é muito longe para eu ir arrumar meu cabelo toda semana. Não faz sentido. Eu vou arrumar aqui no Barreiro mesmo. A mesma coisa o cliente de Justinópolis, que talvez, né, a não ser que trabalhe perto de algum outro local, que eu vá atrair esse cliente, mas no mais é o cliente que está mais próximo, principalmente para quem tem um espaço físico, né? Loja física, um salão, enfim,
um espaço físico. Porque a loja de roupa ainda dá para mandar via motoruba e tudo, mas para quem tem serviço, o ideal é a gente focar nesse espaço que vai estar mais próximo. Então, gente, essa primeira parte dos vídeos, persona, nicho, subnicho, ter a clareza de quem a gente vai, para quem a gente vai falar, fazer o roteiro para os vídeos, procurar no Google assuntos mais comentados, dúvidas frequentes, ou abrir uma caixinha de pergunta nos seus stories e colocar para as clientes responderem. Às vezes não vai ter nenhuma pergunta, se o engajamento for baixo, né? Se ainda não tem posicionamento, às vezes ninguém vai responder. Então, o ideal vai ser você procurar no Google. E você pode também ir na página dos seus concorrentes. Nossa, Isabela, que horror, eu vou copiar meu concorrente? Não. Gente, falar do jeito que você fala, do seu jeitinho, é só você que vai falar. Então, você pode procurar ideias no seu concorrente, né? O que que ele está falando, o que que está performando bem no Instagram de 2 a 3 concorrentes seu. Ah, é um vídeo assim? Ah, eu vou fazer mais ou menos parecido. Vou trazer essa ideia. E aí você vai montar de acordo com a sua personalidade, de acordo com o seu cliente ideal, o seu roteiro. Mas você pode ter ideias de outros perfis que você gosta, por exemplo, tá? E para finalizar essa primeira parte, é gravar, né? Não adianta a gente ter visto essa aula toda, estar aqui se a gente não pratica. Nós precisamos praticar. Uma coisa que eu vou falar aqui para finalizar, e nós vamos ter mais ou menos aí 30 minutos de aula, acho que eu vou até dividir em mais tempo essas aulas nossas. É ter 2 perfis no Instagram, gente. É muito difícil administrar um perfil, que dirá 2. Eu administro 4. Eu administro o meu perfil Isabela Carolina BR, eu administro Imersão Protagonista, by Isabela Carolina e Desapego da Bela. Só que eu dou ênfase principalmente a um perfil principal, que é o meu da consultoria de imagem. Que aí eu vou repostando às vezes uma coisa ou outra nos outros. Eu não dou conta de fazer conteúdo relevante para os dois ao mesmo tempo, né? Agora eu vou focar um pouco na imersão protagonista, porque vai chegar no dia 18 nós temos evento, mas você que tem perfil pessoal e profissional, eu não indico. Será que é tão necessário assim ter um perfil pessoal? Será que é tão necessário assim? Você tá postando foto de biquíni, é uma foto que ninguém pode ver, é uma festa de família que ninguém pode ver, é algo assim, é você com seu marido. Porque muitas vezes o que acontece? Quem tá no perfil pessoal, tá no profissional também. Que aí fala, ah, minha cliente tal, a cliente tá lá no pessoal, seguindo. Então, que diferença faz? É a sua família? Que você tem tanta necessidade assim de mostrar, de expor alguma coisa que é muito pessoal, e às vezes você tá postando lá no WhatsApp, que tá todo mundo vendo ao mesmo tempo. Então, às vezes não tem muita justificativa, sabe? Então, eu acho que é algo que vocês precisam rever. Porque ter 2 Instagrams, muitas vezes você não dá a devida importância para o seu Instagram profissional. E outra coisa, as pessoas não querem ver só conteúdo profissional. Às vezes você posta um flashzinho de um casamento que você foi, você posta um flashzinho de você na igreja. Ah, Isabela, mas não é todo mundo que vai gostar que eu vou na igreja, mas é problema de quem tá te seguindo. Se essa for sua persona, ela vai querer. Que eu, por exemplo, postei uma festa que eu fui sábado, foi uma festa da igreja. Quem não é cristão, às vezes não vai se identificar. Quem não é católico, às vezes também não vai se identificar. Mas se for cristão, ainda vai respeitar. Porque eu não vou postar 2, 3, 10 stories disso. Mas eu, por exemplo, sigo várias mulheres cristãs evangélicas que elas postam culto, postam, acho que é Santa Ceia, né, que fala, e eu tô lá vendo. E não me incomoda em nada. Tô muito feliz de ver essa pessoa que eu sigo é uma pessoa cristã também. Então eu me identifico com aquilo ali. Desde que eu não fale nada que seja ofensivo a outra religião, que eu acho que não vale a pena entrar em polêmica, a menos que você seja uma líder religiosa e queira muito falar sobre isso. Mesmo assim, eu acho que não, que, né, você vai ter que pensar muito se vale a pena, né? Política e religião. Tem que pensar muito se vale a pena você debater. Mas se for apenas uma postagem sobre você vivenciando a sua fé,
eu acredito que vale muito a pena você postar. Porque a cliente também vai se identificar com aquilo ali. Então, às vezes você fala, eu vou postar eu na igreja só no meu pessoal. Por quê? E a menos que você não esteja expondo ninguém também, às vezes eu vou filmar, por exemplo, uma foto de um casamento, eu filmo os noivos de costa, falar, hoje, estou nesse evento hoje, estou nesse casamento hoje, vou ser madrinha de casamento. Não, as pessoas acham muito legal, a gente, eu me arrumando para ir numa festa, eu me arrumando para ser madrinha, eu me arrumando para um evento de mulheres, ou o que quer que seja, porque isso faz parte da construção. Hoje eu não posto tanto eh, hospital, né? Eu não posto muito a minha vida como enfermeira, porque o meu objetivo hoje é falar sobre empreendedorismo, falar sobre a consultoria. Então, tem gente que nem sabe que eu sou enfermeira. Mas é porque eu decidi não postar. Se eu quisesse postar também, eu postaria numa boa. Mas nem por isso os meus colegas de enfermagem deixaram de me seguir. Então, assim, a gente não precisa postar tudo. Eu faço muitos plantões por mês e eles não aparecem nas minhas redes sociais. Então a gente pode escolher o que a gente vai postar. Meu marido eu ponho de vez em quando, às vezes a gente está fazendo uma viagem, às vezes a gente está num evento, aí eu posto ele. Às vezes eu posto a minha família também, porque às vezes a gente não quer também expor a família. Mas não é expor para ninguém, não é só para cliente. Às vezes a gente não quer realmente expor, né, o outro. O outro às vezes não quer ser exposto. Então, pensar nisso. Às vezes eu postei, por exemplo, esse final de semana que eu fui na igreja, tinha várias pessoas da minha família lá. E eu não postei ninguém, foto de ninguém. Poderia ter postado, por exemplo. Então, tudo isso a gente vai pensar e a gente vai definir. Mas não vale a pena ter dois perfis no Instagram, tipo um profissional e um pessoal. A menos que seja assunto completamente diferente. Porque na Bá Isabela Carolina, eu tô para uma cliente. No Desapego da Bela, eu tô para uma cliente. Pode até ser a mesma do Bá Isabela, mas o assunto é outro. Na imersão protagonista, eu tô para outra cliente. E como consultora de imagem, eu tô para outra cliente. Então, às vezes, a cliente da Bá Isabela não quer fazer consultoria de imagem. E às vezes a cliente da consultoria de imagem não quer nem saber de Bá Isabela nem desapego. Pode ser que eu tenha seguidores em comum, mas o meu perfil, entre aspas, né, carro-chefe é o meu perfil Isabela Carolina BR, que é onde eu posto minha vida pessoal, é onde eu posto meu dia, é onde eu posto meu look do dia, é onde eu posto que eu tô trabalhando, é onde eu posto tudo. E tem Bá Isabela, tem desapego e tem imersão, um pouquinho de cada. Mas onde eu trabalho principalmente é a consultoria de imagem, tá? Então, vou finalizar essa aula e deixe suas dúvidas. O que que vocês acham importante? Me mandem no privado, que eu acho que vai ser bem interessante aí pra gente entender. E façam essa parte, façam realmente, que aí a gente vai pular para a segunda parte, tá bom?